Amém, amém. Que desafio tremendo, né? Você ainda não participa e não trabalha ainda no Pasquid, está aí a oportunidade. Vamos ficar em pé para a gente orar, para a gente entrar aqui no Ministério da Palavra, ok? Eu quero te desafiar mesmo, fazer uma oração, concentrar mesmo no Espírito Santo, no Senhor, orar, pedir para o Senhor falar no seu coração. Não fique só ouvindo as pessoas orar, mas eu quero te pedir mesmo, quero te desafiar, que você fale com o Espírito Santo agora. Ele não está longe de você, ele está dentro de você. Fale com ele, peça para ele: Senhor, abre os olhos do meu entendimento, revela a profundidade, a altura, a largura, a estatura do amor de Cristo no meu coração. Espírito Santo, intercede por mim com gemidos inexprimíveis, para que eu possa compreender a Tua palavra, para que eu possa crer na Tua palavra. A fé é um dom do Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, que o Senhor derrame fé. A Tua palavra diz que o Senhor deu para cada um de nós uma porção de fé, Romanos 12:3. Senhor, que essa fé cresça em nós, essa fé na palavra, essa fé em Jesus, essa fé nas promessas do Senhor, essa fé nas conquistas da cruz. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã. Revela a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor o ensino da palavra, que essa palavra, Senhor, seja muito mais do que apenas informações, que ela venha realmente como revelação no nosso espírito. Em nome de Jesus, possamos viver, possamos construir a nossa vida, edificar a nossa vida, nossa família, nosso casamento, nossa carreira, tudo, Senhor, sobre esse alicerce poderoso da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos nessa manhã. Oh, Espírito Santo, revela a palavra. Nós clamamos como igreja. Tua palavra mesmo diz: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Então, Senhor, nós clamamos como igreja, que o Senhor venha nos ensinar. Queremos, Senhor, como Maria, queremos nos prostrar aos Teus pés e aprendermos de Ti. E depois ouvirmos do Senhor que nós escolhemos a melhor parte, que nós escolhemos aprender do Senhor, que nós escolhemos concentrar no Senhor, ouvir o que o Senhor está dizendo à igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, muito bom dia a todos, pode sentar um pouquinho. Quero ler com você Êxodo, capítulo 13, só um versículo. Pedir para que você fique muito concentrado. Êxodo, capítulo 12, versículo 13, diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, Deus que está falando, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então aqui nós estamos nesse texto bem conhecido da da Páscoa, né? Muito forte isso aqui. O Senhor tinha determinado o juízo sobre o Egito. No versículo anterior, em Êxodo 12:12, fala que ele disse: ferirei todos os primogênitos e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Quem está me acompanhando? Ele disse: olha, eu vou ferir todos os primogênitos do Egito e eu vou executar juízo sobre todos os deuses do Egito. Muito forte isso. As pragas, as 10 pragas foram juízos, né, contra cada um dos deuses. Por exemplo, eles adoravam o sol. Então a praga das trevas
Era um juízo contra aquele Deus que eles acreditavam, no Deus Sol. Quando o Nilo se transformou em sangue, aquilo era um juízo sobre aquele falso Deus Nilo. Eles adoravam o Nilo. Então Deus mostrou que ele que controlava o Nilo. Ele transformou o Nilo em sangue. E o Nilo, que eles acreditavam como um Deus, ficou inútil para eles, porque virou sangue, eles não podiam usar. Então todas as pragas da rã, eles adoravam a rã. Pensa bem, os egípcios adoravam o Deus Rã. E quando Deus multiplicou as rãs, e as rãs vieram sobre os egípcios, e eles não queriam mais a rã, eles estavam abandonando aquele Deus Rã, eles estavam com nojo daquele Deus. Então, na verdade, cada uma das pragas, eles adoravam o piolho, não é? Cada uma das pragas do Egito, na verdade, está aqui, foi um juízo de Deus sobre os egípcios. E aí, irmão, o juízo veio através da morte dos primogênitos. Então, veja bem o que eu quero te dizer, presta bem atenção nessa introdução. O que Deus estava julgando e condenando, quando ele veio e matou, não é, os primogênitos do Egito? Os pecados, não é, dos egípcios. O egípcio representa o mundo. Agora, preste bem atenção. Quando a gente pensa nisso, é esse paradigma que eu quero quebrar com você nessa manhã. A minha palavra é sobre amor, tá, gente? A minha palavra, eu acho que eu nunca preguei uma palavra tão amorosa quanto essa, de verdade. Inclusive, a minha palavra hoje, o meu tema é: Deus não está zangado com você, porque Ele te ama. Mas antes de eu te dizer isso, eu preciso que você entenda como que Deus pensa. Então, Deus é o juiz de toda a terra. A Bíblia diz isso, Ele é o justo juiz. Então, irmão, o que é o pecado? O que é o pecado? O pecado é a quebra da lei de Deus. Quem está me entendendo? Então a gente romantiza a coisa, né? Como que um Deus tão amoroso pode vir e julgar os egípcios, matar os primogênitos dele, julgar os deuses. Como? Porque, irmão, pecado é a quebra da lei. Na verdade, não tem nada a ver com sentimento. Se Deus, como juiz, não julgasse, se ele não cumprisse o que ele disse, olha, se vocês quebrarem a minha lei, vai ter consequência. Então, se ele não cumprisse isso, ele seria injusto. Quem está me entendendo? Então, o pecado não tem nada a ver com sentimento. O pecado, na verdade, é algo jurídico, é algo legal. Se eu quebro a lei de Deus, eu vou ter consequência. Ainda que Deus nos ame. Porque imagina que se fosse um pai, né, o seu pai, que fosse o juiz, e você cometesse um crime, que é o pecado. Não é? O pecado é o crime, é a quebra da lei. É a desobediência da lei. Imagina se seu pai, porque te ama, vai ser injusto com a lei. Imagina se ele vai dizer: não, eu amo tanto meu filhinho, então eu não vou julgar e condenar o meu filhinho, não vou mandar o meu filhinho para a prisão. Se esse juiz fizer isso, ele deixa de ser juiz. Quem está me entendendo? Ele perde o emprego dele, ele vai preso. Se ele fizer isso. Irmão, Deus estabeleceu uma lei. Quando nós quebramos essa lei, isso é pecado, é a quebra da lei. Então, Deus tem que estabelecer o seu juízo. Foi isso que ele fez com os egípcios. Ok, queridos? Agora, veja bem. O que é que isso tem a ver conosco, com essa dispensação, com o século 21? Não é? O que é que isso tem a ver com a gente? Aí eu quero te mostrar. Será que Deus, esse juiz, que veio e disse: olha, por causa desses pecados, por causa desses deuses que eles adoram, por causa dessa injustiça que eles praticaram com o meu povo, mataram todos os filhinhos do meu povo, lembra disso? Todas as crianças os meninos de 2 anos para baixo foram mortos de uma forma covarde. Por causa de tudo isso, eu vou julgar o Egito, eu vou julgar o mundo, não é? E eu vou ferir os primogênitos dele com uma praga de morte. Eu vou estabelecer um juízo sobre os deuses dele, sobre os pecados dele. O que isso tem a ver com a gente? Não é? O que isso tem a ver com a gente hoje? Lembre-se que a palavra é: Deus não está zangado com você. Dá um sorriso para mim. Dá um sorriso. Está tudo bem, não é? Mas eu tenho que te mostrar isso primeiro, não é? Eu tenho que te mostrar isso primeiro, porque olha só. Nós precisamos entender Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom?
Ele é a própria bondade, ele é o próprio amor. Mas ele é justo, ele é severo. Ele estabeleceu uma lei, a quebra dessa lei vai ser julgada. Isso é sério. Nós precisamos entender isso. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para que os que caíram, severidade, para contigo, diga glória a Deus, a bondade de Deus. Ok? Ou seja, aqueles que desprezaram a lei de Deus, ok? A ordem de Deus, o comando de Deus, e cometeram um crime contra Deus, ou seja, é o pecado. Eles desprezaram a lei de Deus. Então, contra essas pessoas, eles vão experimentar a severidade de Deus. Era o que estava acontecendo no Egito, no Antigo Testamento. Eu acabei de ler Romanos 11, Novo Testamento. Ok? Então, irmãos, preste bem atenção. Diga essa palavra assim, ó. Ira vindoura. Quem já ouviu essa palavra na Bíblia? Quem já leu? Quem já ouviu? Quem já ouviu sobre a ira vindoura? Vai vir a ira de Deus. Como que Deus amoroso pode se irar? Irmão, está na Bíblia. Sim, no final está escrito: Deus vai derramar o cálice da sua ira. Agora preste atenção. Olha o que diz aí, eu quero ler para vocês, Romanos 2, 5. Segundo a tua dureza e teu coração impenitente, ou seja, que não se arrepende, entesouras, guardas, ira para ti, no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Preste bem atenção. Então, segundo a tua dureza e teu coração que não se arrepende, está guardando ira para você, porque vai ter um dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Presta atenção. Deus veio e julgou o Egito, certo? O que é que Deus julgou no Egito? A idolatria, os falsos deuses, a injustiça. Ele veio e feriu os primogênitos, certo? Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Deus virá para julgar, sim ou não? Eu acabei de ler, irmão. Vai ter um dia que Deus vai derramar a sua ira, sim ou não? Vai ou não vai? O que é que vocês acham? Espera aí, mas deixa eu ler de novo o meu tema. Deus não está zangado com você. Amém, querido? Mas é fato isso. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, é tudo Novo Testamento, tá, gente? 2 Tessalonicenses 1:7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho, ou seja, a lei de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Deus vai vir com justiça, sim ou não? Ele vai derramar o cálice da sua ira nos últimos dias, sim ou não? Ok? Vocês estão entendendo? Porque o pecado não tem nada a ver com sentimento. O pecado é a quebra da lei de Deus. Agora olha só o que diz Apocalipse 16:1. Novo Testamento. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. De quem é essa voz? Quem foi que voz é essa que o João está ouvindo? Vou ler de novo. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. De quem é essa voz? É de Jesus. É de Jesus. Mas Jesus é amoroso. Ele é muito amoroso. Como que ele pode dizer uma coisa dessa? Porque Deus é justo. Amém, queridos? Nós não podemos desprezar nem a bondade de Deus e nem a severidade de Deus. Agora, olha, presta atenção. Agora você vai começar a entender. Presta atenção. Eu te falei, no Antigo Testamento, Deus veio com a sua espada desembainhada, julgou e condenou os egípcios pelos seus... O que é o pecado? A quebra da lei. Você entendeu que não tem nada a ver com sentimento. Mas Deus é amoroso. Mas Ele é um juiz. Ele vai ter que julgar e condenar o pecador. Ok, queridos? Está claro isso para vocês ou não? Tranquilo, não é? Óbvio, não é? Os advogados aí, tranquilo. Deus é juiz. Se Ele não fizer isso, Ele deixa de ser juiz. Beleza. Então, o Antigo Testamento, tá bom. Agora eu falei,
para nós aqui que estamos vivendo nesse momento, Deus virá com a sua espada e derramará o cálice da sua ira sobre essa dispensação, sim ou não? Ficou claro para você, está na Bíblia. Não tem interpretação aqui. Está na Bíblia. Apocalipse, 1 Tessalonicenses, Romanos, Novo Testamento, isso vai acontecer. Agora, o que é que nós, os crentes, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos a ver com isso? 1 Tessalonicenses 1:10 diz assim, olha, Jesus nos livrou da ira vindoura. Dá um glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, vai vir a ira, o cálice da ira vai ser derramado como foi derramado no Egito, mas não vai ser derramado sobre a igreja, sobre o crente, em nome de Jesus. Jesus nos livrou da ira vindoura. Agora preste bem atenção. É interessante, irmãos, eu quero olhar com vocês para essa situação da Páscoa. A gente vai aprender muito com essa situação, porque ali na Páscoa, os israelitas, eles foram livrados, não é, desse julgamento de Deus por causa do sangue. Interessante. Deus falou assim, olha, vocês sacrifiquem o cordeiro, não é, de 1 ano, sem defeito, não quebre os ossos dele, coma ele na sua casa, se for muito grande, chame uma família para comer junto, mas o sangue dele vocês vão passar na porta, né? Na verga e nas ombreiras da porta. Então, Deus disse para eles que onde ele visse o sangue, então ali não teria julgamento e não teria condenação. Quem está me entendendo? Então, pelo sangue de um animal, os israelitas foram libertos. E nós, no Novo Testamento, o sangue do Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Amém, queridos? Então, eles foram libertos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos libertos da ira vindoura pelo sangue de Jesus. Olha o que diz Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Aleluia. Por isso que eu te falei que é uma palavra sobre amor. Sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, pelo sangue, salvos da ira vindoura. Aleluia. Meu Deus do céu, isso é emocionante, né? Então, a igreja vai ser julgada? Quem acha que a igreja vai ser julgada? Levanta a mão aí, vamos ver. A igreja, você crente vai ser julgado? Cadê? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Olha, quem acha que você não vai ser julgado? Então a maioria acha que vai ser julgada. Olha só, irmão, por isso que é bom a gente voltar para essa base do Evangelho, né? Olha o que diz Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Tem alguém em Cristo aqui? Não tem condenação para você. Olha o que diz João 3,18. Quem nele crê não será julgado. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? O que não crê já foi julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, nós não seremos julgados. Nós, cada um de nós, estaremos diante do tribunal de Cristo. O que a gente vai fazer lá? Não é para ser julgado, não. Nós não vamos para o tribunal, para o grande tribunal do trono branco. Nós não vamos para esse tribunal, que é o tribunal que o ímpio vai, e se ele for condenado, ele já está condenado, ele vai para o inferno. Nós não vamos para esse tribunal. Nós vamos para o tribunal de Cristo. O que é que vai ser julgado lá? Vai ser julgado o seguinte: se a minha obra é de palha, é de madeira, é de feno ou é de ouro, quanto galardão eu vou ganhar ou não vou ganhar nenhum galardão. Nesse tribunal não tem mais condenação. Diga glória a Deus. Quem está me entendendo? Então, olha só, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. João 3,18, quem nele crê não é julgado. Aleluia! Que coisa tremenda, não é? Então, irmãos, no Antigo Testamento, Deus veio com a espada dele, julgou o Egito, condenou o Egito, feriu os primogênitos, morte, condenação. Quem está me entendendo? Para a nossa dispensação, que estamos vivendo nesse século, sim, o cálice da ira de Deus vai ser derramado nos últimos dias. Sim, está na Bíblia, eu já li para você. Só que nós, a igreja, não recebemos isso. Isso não vem para nós, não tem condenação para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não seremos condenados, glória a Deus. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Lá no Antigo Testamento,
O sangue do cordeiro animal livrou eles da morte. O sangue do cordeiro animal livrou os israelitas, o povo de Deus, da morte. Ok? Na nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos livra da morte. Aleluia! Glória a Deus. É interessante, irmãos, a gente olhar para esse texto. Olha só. Lá tinha que ser um cordeiro macho de 1 ano, ou seja, no auge da idade dele. Não é? Um cordeiro bonitão, de 1 ano, no auge da idade dele. Ele não podia ter defeito, inclusive por 4 dias, do dia 10 ao dia 14, todos os sacerdotes deveriam observar se ele não tinha nenhum defeito, não é? Foi isso que Jesus foi testado para ver se ele não tinha defeito. Todo mundo ficava em cima dele para ver se ele tinha defeito, e ele não pecou, aleluia, não é? Também não podia quebrar os ossos dele, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Irmãos, esse era o cordeiro, o valor do cordeiro para o israelita. Então esse cordeiro era um cordeiro especial, não era qualquer cordeiro. Eles tinham que escolher aquele cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, marcar as portas dele, e Deus não tocaria nos primogênitos dele. Então, irmão, para nós também Jesus é o Cordeiro de Deus. Olha o que diz Apocalipse 3:8, diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Deus escolheu Jesus para morrer em nosso lugar. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Ele foi tentado em todas as coisas e não pecou, então ele não tinha defeito, sem pecado. E ele era o Filho de Deus. Deus teve que se tornar homem para morrer por nós. Aleluia. Agora, veja bem, o que foi que os israelitas receberam? Eles receberam libertação. Quem está comigo? Receberam libertação? De onde que eles foram libertos? Do Egito. Saíram do Egito, das garras de Satanás, de Faraó, foram libertos. Outra coisa que eles receberam, preservação. Eles não foram mortos, não foram atingidos pela praga destruidora. Eles foram protegidos, ok? E eles foram curados dessa praga. Não é? Irmãos, sabia que essa é a definição de soteria? O que é soteria? É salvação. O que significa a palavra soteria ou salvação? É libertação, preservação, proteção e cura. Quando você diz, eu sou salvo pelo sangue de Jesus, você está dizendo, eu fui liberto, a minha vida foi preservada, eu estou sendo protegido agora, Satanás não pode mais me tocar, e eu sou curado. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu sou curado. Isso que você acabou de dizer é soteria. Eu sou soteria, ou seja, eu sou salvo. O que aconteceu com o Egito por causa do sangue de um animal? Soteria, salvação. Eles receberam tudo isso. O que acontece conosco pelo sangue de Jesus? É isso que eu quero te mostrar agora. Amém, queridos? Quero só te mostrar 3 coisas que acontecem na nossa vida, ou que já aconteceram na nossa vida, por causa do sangue de Jesus. Então, Deus não está zangado com você. Amém? Você vai entender isso. Eu vou te mostrar como o sangue de Jesus opera em relação a Deus. Muito importante isso. Como que o sangue de Jesus opera com relação à minha própria consciência. E como que o sangue de Jesus opera com relação a Satanás. Irmão, quando você descobre isso, você é outra pessoa. Quem está me entendendo? Quer descobrir? Amém? Você vai descobrir que Deus não está zangado com você. Mas não é, você nunca vai conseguir ser tão bonzinho. Ah, pastor, eu estou crescendo. Aquele pecado que eu fazia, eu não cometo mais. Eu estou melhorando. Acho que Deus está alegre comigo, irmão. Você não está entendendo? Você não está entendendo nada. Na verdade, Deus não está zangado com você por causa do sangue. Não tinha nada a ver com os israelitas, com as obras dos israelitas. Tinha a ver com o sangue na porta deles. O que Deus viu não foi o que os israelitas estavam fazendo lá dentro. O que Deus viu foi o sangue do lado de fora. É por isso que Deus não está zangado com você e nunca vai estar. Ele te amou quando você era ainda pecador. Ele te salvou quando você estava mergulhado nos seus pecados e delitos. Quem está me entendendo? Então, irmãos, nós precisamos parar de nos esforçar para agradar a Deus. O que nós precisamos é de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu acredito no sangue, acabou. Eu vou viver a minha vida feliz, porque eu sei que Deus não está zangado comigo. Vamos avançar então. Deixa eu te mostrar. Por que Deus não está zangado com você? E eu vou te mostrar
Então, como que o sangue de Jesus opera em relação a Deus primeiro? Vamos lá, Êxodo 12, 13. Vamos dar uma olhada na Páscoa. Olha só, quer ver? Acompanha comigo. Êxodo 12, 13, o texto que nós lemos no começo. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Então presta atenção, irmão. Onde é que estava o sangue? Isso é muito importante você entender. Onde é que estava o sangue? Na porta, do lado de fora. Os israelitas viam aqui dentro? Não. Eles estavam ali dentro comendo o cordeiro. Eles não viam o sangue. Quem que via o sangue? Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa. Eu vejo o crente querendo entender isso, querendo sentir o sangue, querendo ver o sangue, não é? Até a gente ouve umas histórias, eu já ouvi umas histórias aí, que a pessoa viu o sangue de Jesus, e aí, irmão, quem tem que ver o sangue é Deus, não é você. Descansa. Então, é uma coisa interessante isso. A primeira coisa, então, o sangue de Jesus, olha, opera com relação a Deus assim. Ele vê o sangue na nossa vida, e Ele valoriza esse sangue, porque 1 de Pedro 1,18 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia, aleluia. Nós fomos resgatados, irmãos, pelo sangue de Jesus. Então, o que é que Deus está vendo agora? O que é que Deus está vendo? Quando Ele olha para o Rogério, Ele não está... as obras do o Rogério está melhorando. Ele não está vendo isso. O que é que Ele vê? O que é que Ele vê? O Rogério está dentro dessa casa, certo? O Rogério mora nessa casa, que é esse corpo dele, não é? Do lado de fora da casa tem o sangue. Então quando Deus olha para o Rogério, o que é que Ele vê? O sangue do filho dele. Ele não está zangado com o Rogério por causa do sangue. Quem está me entendendo? E o Rogério não tem que ficar preocupado. Ele não tem que estar preocupado de ver o sangue, de sentir o sangue. Ele só tem que crer que o sangue está lá. E Deus está satisfeito com o sangue, porque Deus valoriza esse sangue mais do que prata e do que ouro, mais do que qualquer outra coisa. Então Ele diz, está tudo certo com o Rogério, ok, queridos? Ele está satisfeito. Agora preste bem atenção, isso tocou demais no meu coração. Qual que é a prova de que Deus aceitou o sangue? Qual que é a prova de que Ele está satisfeito com esse pagamento? Qual que é a prova de que está tudo certo? Marco, está tudo certo, está tudo pago, não é? Eu estou vendo o sangue do meu filho na sua vida, e está tudo certo. Mas qual que é a prova que Deus aceitou o sangue? Eu vou te mostrar. É interessante, irmão, porque quando Jesus foi para a cruz, não é? Ele foi para a cruz, e da cruz ele foi para a sepultura. A sepultura, ele não ressuscitou instantaneamente, demorou um tempo. Na verdade, ele ficou ali como se fosse uma prisão, a sepultura. E ficou aquela interrogação na cabeça dos discípulos e de todo mundo. Ele morreu. Ele morreu. E aí, o sangue vai ser aceito ou não vai ser aceito? O Pedro já estava querendo voltar a ser pescador. Eles ficaram apavorados. Ele morreu. Primeiro dia. Não aconteceu nada. Segundo dia. Não aconteceu nada. Terceiro dia. Quando os discípulos, o João e o Pedro chegaram na sepultura, não sei se vocês lembram dessa cena, que quando eles chegaram lá, o João que chegou primeiro, depois o Pedro chegou depois, quando eles chegaram lá, eles viram as roupas de Jesus tudo arrumadinha, tudo dobradinha e separadinha de um lado. Ou seja, Jesus ressuscitou. E Jesus poderia atravessar aquela... Sim ou não? Ele atravessou. Quando os discípulos estavam orando, ele entrou na casa com a porta fechada, quem está me entendendo? Jesus estava com um novo corpo, ele podia atravessar, mas ele não saiu sem permissão. Eu acho tremendo isso. Tinha que ter o selo de Deus, tinha que ter eu aceito o sangue, eu aceitei o sangue. Então Jesus dobrou a roupinha dele e sentou esperando. E ficou esperando, até que Deus enviou o anjo para rolar a pedra. Quando Jesus saiu, quando ele saiu ressurreto, aquilo era o selo que
Deus aceitou o sangue, o pagamento pela nossa redenção. Aleluia. Quem está me entendendo? Então, irmãos, qual é o valor do sangue com relação a Deus? Então, essa história mostra isso. O sangue estava para o lado de fora, só Deus que via o sangue. Irmãos, eu não consigo ver o sangue na sua vida, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está olhando para o Júnior agora e está vendo o sangue. Deus está rindo. Coloca aqui aquela imagem. Dá para colocar aqui, Patrick? A imagem do começo. Olha aí, ó. Deus está assim o tempo todo. Peraí, pastor, mas eu peco. Mas ele vê o sangue. Então eu posso viver uma vida de pecado? Não. Porque o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você já nasceu de novo. Quem está me entendendo? Mas o pecado me domina, então a gente vai ter que conversar sobre isso. Talvez você não nasceu ainda. Mas se você nasceu, o pecado te incomoda. Você não quer viver na prática do pecado, mas você peca. Mas isso não tira a alegria do rosto de Deus, porque Ele sempre vê o sangue. O sangue estava do lado de fora. Deus viu o sangue e disse, não, olha a casa do meu filhinho. Essa aqui é a casa do meu filhinho. Eles estão lá dentro comendo o cordeirinho. Eu vou passar por cima. Aquela casa ali não tem o sangue. Espada. Aleluia. E aí ele permitia que o destruidor entrasse naquela casa. Mas na sua casa espiritual, não. Não é pela sua obra. Por favor, não é pela sua obra. Não é porque você está melhorando. Não é porque você está lendo mais a Bíblia agora. Ou orando mais. Não, irmão. É por causa do sangue. Pastor, então eu não preciso ler a Bíblia? Irmão, eu não preciso te mandar a Bíblia. Você nasceu de novo, você tem fome. Você tem que orar. Irmão, se você nasceu de novo, você quer falar com Deus. Você tem que evangelizar. Se você nasceu de novo, você quer compartilhar a sua fé com as pessoas. Quem está me entendendo? A obra é consequência de você já ter crido. A obra é consequência de você ter a marca do sangue na sua vida. Quem está me entendendo? Isso é lindo demais. Então, irmãos, a primeira coisa aqui, o sangue, não é, de Jesus com relação a Deus, você já entendeu. Segundo lugar, vamos ver. O sangue de Jesus com relação a nós, a nossa consciência. Muito importante isso, a gente entender isso. Olha o que diz aí Êxodo 12:8. Naquela noite, eles comerão carne assada no fogo, com pães asmos, ou sem fermento, e ervas amargas a comerão. Agora, preste atenção aqui, irmãos. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, então... É muito lindo isso, porque, irmãos, o pau estava quebrando lá fora. Talvez eles estivessem ouvindo do lado de dentro gritos de pessoas que estavam perdendo os seus primogênitos. O destruidor estava agindo lá fora com a permissão de Deus. Quem está me entendendo? Deus estava com a espada desembainhada, não contra o seu povo, porque o seu povo tem o sangue. Mas ele, como juiz, estava julgando e condenando o crime, o pecado. Então, irmãos, enquanto o pau estava quebrando lá fora, o povo estava festejando aqui dentro. Quem está me entendendo? Isso aqui é muito sério, irmão. Como é que o sangue opera com relação à minha consciência? Muito importante isso. Porque eu tenho visto crente assim, crente apavorado como se fosse egípcio. Crente com medo de Deus, como se ele fosse ser condenado no final. Se você creu em Jesus, você não é condenado. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, essa consciência limpa diante de Deus, não por sua causa, mas por causa do sangue. Conquanto você saiba que você tropeça de vez em quando. E às vezes em algumas áreas você tropeça várias vezes, mas você não queria tropeçar. O mal que você não queria fazer, você fez. O bem que você queria fazer, você não fez. Essa era a crise do apóstolo Paulo também, irmãos. Mas você sabe, porque sabe, pela fé, ainda que você não veja o sangue, que você não sinta o sangue, você sabe, porque você crê na palavra, que você foi selado com o sangue de Jesus. Então olha só, irmãos, eles estão do lado de dentro, celebrando uma libertação que de fato eles ainda não tinham, eles não viram, mas eles acreditavam. Pela fé, nós já estamos libertos daqui, do Egito. Pela fé,
nada vai nos atingir. Pela fé, o sangue vai nos proteger. Pela fé, vamos celebrar, vamos festejar. Isso é certeza da salvação. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a sua consciência não pode enganar você. Acredite se você quiser, irmão. Olha, quase todo dia eu escuto as pessoas dizerem: eu acho que eu perdi a minha salvação. Nesse sentido, né? Porque eu a consciência, minha consciência, eu acho que eu não sou salvo. Ou seja, o que ele está? Imagina, irmão, o israelita pensando assim, ó, pessoal, Joãozinho, vocês passaram o galho de risopo lá na porta, selaram bem a ombreira e as vergas. Sim, pai. Mas está bem selado mesmo, filho? Tá selado, pai. Será que o destruidor... Eu estou com medo. Maria, dá mais uma olhada lá. Vê se está lá mesmo. Irmão, o crente está assim. Ei, Deus não está zangado com você. Relaxa. Quem está me entendendo? Está lá o sangue. Está lá hoje. E amanhã, se você pecar? Está lá. E quando Deus olhar para você, amanhã, depois que você pecou, irmãos, claro, você se arrependeu, você não quer fazer isso, você está em crise com isso, você está lutando contra o pecado, você não está satisfeito com isso. Irmãos, Ele não está zangado com você, não. Ele estava zangado com o Egito? Sim. Porque Ele é o juiz. Ele estava zangado contra o pecado. Não é? Eles estavam desprezando Deus, adorando outros deuses. Então Deus veio e cumpriu o que Ele prometeu. Ele foi o juiz, Ele condenou. A sentença, a morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem está me entendendo? Aleluia. Então, irmãos, eles estavam lá dentro, tranquilos, consciência tranquila, não por causa deles mesmos, mas por causa do sangue do Cordeiro. Olha o que diz aí Hebreus 10, 19. Quer ver? Acompanha comigo aqui, por favor. Olha o que diz Hebreus 10, 19, Novo Testamento. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, essa palavra de Deus para você hoje, para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque você está ficando bonzinho. Porque você melhorou muito depois da sua conversão. Porque você mente menos agora. Porque você está lendo mais a Bíblia. Irmãos, ele não fala nada disso. Ele diz: entre com ousadia, entre com intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Qual que é o véu? O seu corpo. Lembra quando Jesus morreu na cruz? A primeira coisa que aconteceu, escureceu, não é? Aí depois teve um terremoto e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu que separava o lugar santo dos santos se rasgou de alto a baixo. Ou seja, Deus rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, para alguém pensar que foi um sacerdote. Foi Deus que rasgou. Então Ele disse: não tem mais separação. Pode entrar pelo sangue de Jesus, com a consciência limpa de pecado. Porque o seu pecado já foi perdoado. Aleluia. Ele diz: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração ou a mente purificada de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmão, pode entrar com ousadia, pode entrar com confiança. Senhor, eu pequei, eu não queria pecar, mas eu pequei, mas eu creio que o Senhor não tirou o sangue de mim. Me ajuda, o Espírito Santo em mim, me ajuda a vencer isso. Esse pecado não tem mais domínio sobre mim, mas eu tropecei nele. Mas, Senhor, eu entro não fiado na minha justiça, porque a minha justiça é um trapo de imundície, mas eu entro fiado no teu sangue, que eu estou selado. E o diabo diz: não vai, ele vai te matar. A espada dele, ele vai te matar. Não mata não. Ele não mata porque ele vai ver o sangue. Ele vai ver o sangue, não tem julgamento para mim. Eu estou livre da condenação do pecado.
pode entrar com ousadia, com confiança, com intrepidez, no Santo dos Santos, no lugar mais profundo, aonde Deus habita, por causa do sangue do Cordeiro, com a sua consciência livre, porque o sangue de Jesus te lavou de todo o pecado. Amém, queridos? Ah, irmão, para com esse negócio. Eu não mereço, pastor. Eu não mereço isso. Eu tenho ouvido o crente falar toda hora. Eu não mereço aquilo. Não está dando certo isso. Por causa que eu não mereço isso. Irmão, para com isso. Olha o que diz 1 Timóteo 1,19. Mantendo fé e boa consciência. É o sangue que faz isso. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Se você entrar nessa, eu não mereço. Aí eu falhei. Aí eu não consigo. Ai, meu Deus. Você vai fracassar, você vai falhar. Mas se você entender, eu entro no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue dele, através dele mesmo, o véu é ele mesmo. Eu entro com confiança, porque eu estou selado com o sangue de Jesus para sempre. Quem está me entendendo? Tá, e para a gente terminar, então eu te mostrei como que o sangue de Jesus opera em relação a Deus. Você já entendeu? Está do lado de fora. Deus está vendo, você não sente nem vê, mas Ele está vendo o tempo todo. Como que o sangue se relaciona com a sua consciência? Irmão, você não tem que ficar querendo entender, você não tem que ficar se punindo, querendo merecer. Irmão, vá pela fé, não despreze nem a fé e nem a boa consciência, porque o sangue de Jesus purifica a sua consciência. Quem está me entendendo? E último lugar, como o sangue de Jesus opera em relação a Satanás? Muito importante para a gente terminar. Então olha lá o que diz Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, olha aí, e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Quem pode dizer um glória a Deus bem forte? Irmãos, Satanás perdeu o acesso por causa do sangue. Quem está me entendendo? E de novo, eu tenho visto muita gente com medo do diabo. Olha no Novo Testamento, Apocalipse 12, 10. Eu ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia. Está entendendo? Nós não estamos vencendo o diabo porque nós melhoramos. Porque nós estamos orando mais agora. Por causa de um jejum que a gente fez. Irmão, é sempre por causa do sangue. Eu não estou dizendo que não tem valor nessas coisas. Quando você jejua, você enfraquece a sua carne, você fica mais sensível para Deus. Mas você não pode confiar nessas coisas, irmãos. Era a mesma coisa do que o israelita. Deus fala assim, olha, passa o sangue aí na porta. Aí ele dizia, eu não vou colocar só sangue não. Vou pendurar um pouco de ouro também. Vou pendurar um pouco de prata também. Eu vou pendurar umas joias preciosas, porque é só sangue. É só o sangue. O sangue é suficiente. Quem está me entendendo? Sabe, não é pela sua boa obra. Irmão, não é porque você está bonzinho agora. Não é porque você foi batizado, ou porque você está cumprindo um sacramento. Todas essas coisas são importantes, faça isso. Mas não é a sua fé. Não, irmão, não é a sua fé. É o sangue. É o sangue. Você tem que crer no sangue. Eu estou crescendo em fé. Eu estou ficando muito poderoso. Se você começar a acreditar nessas coisas, o bichão te pega. A sua confiança tem que ser só no sangue. Só o sangue. Tem uma música, não tem uma música antiga que fala assim, como é que fala? Somente o sangue, como é que é? Nada além do sangue. Bora cantar, bora cantar. Canta aí. Vai, segue a irmã lá. Eu não sei. Aí, ó. Canta, só o sangue. Vai. Nada além do sangue de Jesus. Irmãos, é só o sangue.
Não precisa de mais nada, é só o sangue. Agora veja bem, como é que o sangue opera contra Satanás? Você lembra, Romanos 3:23 fala que nós tínhamos sido destituídos da glória de Deus, certo? Nós tínhamos sido separados de Deus por causa do pecado. Agora veja bem, quando pelo sangue nós temos livre acesso a Ele, olha o que diz Hebreus 10:20, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então agora, irmãos, escuta bem, como que Deus opera pelo sangue? Eu estava separado de Deus, então o sangue me aproximou de Deus. Onde é que eu estou agora? Onde que eu estou agora? Por que Satanás agora? O que mudou, pastor? O que mudou? Olha, escuta bem, não tem teologia aqui não, é só você pensar. Eu estava separado de Deus, então Satanás vinha e bagunçava com a minha vida. Não é? Eu estava vivendo em trevas, então eu estava no território dele, ele é o príncipe das trevas. Agora eu estou no reino da luz. Se andarmos na luz como Deus na luz está, onde que eu estou agora? Eu estou na luz, onde que eu estou agora? Pelo sangue, eu estou junto com Deus. Satanás pode me tocar? Quem está me entendendo? Então quando os israelitas marcaram a sua porta com o sangue, o destruidor não tinha acesso, e não tem hoje, irmãos. Não tem hoje. Ele não tem hoje. Se você é crente, se você creu em Jesus, na morte dele, na ressurreição dele, se você creu que ele mora dentro de você, que você morreu com ele, foi sepultado com ele, ressuscitou com ele, está sentado à destra de Deus. Se você crê que você está na luz, irmão, você não tem que ter medo do diabo, tem alguma coisa errada. Quem está me entendendo? O sangue te protegeu totalmente. Você está na luz. Agora, qual que é o jogo do Satanás? Qual que é o jogo dele? Ele te acusa perante Deus e ele te acusa na sua consciência. Aí o crente fica o tempo todo nessa, né? Não, eu tenho sangue. Agora, não, eu tenho sangue. Deus está vendo o sangue em mim. Aí está vendo, eu sei. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto. O sangue está do lado de fora da casa. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou emocionado, eu não estou sentindo uma unção, eu não estou falando em língua, mas eu creio. Eu não preciso sentir isso. Eu sei que ele está lá. O sangue está lá. Aí beleza. Aí o Satanás sabe da luta da sua consciência. Aí ele começa a te acusar. Você pecou de novo. Que você nunca vence esse pecado. Será que você é salvo? Será que você nasceu de novo? Sabe como ele fez com Adão e Eva? Olha, não foi assim que Deus disse? Não é assim que a palavra de Deus diz? Olha só. E ele foi na consciência deles e foi enganando. Então, irmãos, como que Satanás opera? Ele fica tentando você, aí você começa a procurar algo dentro de você, presta atenção. Quando que ele te vence? Quando que ele te vence? Quando você começa a procurar. Não, mas peraí, Satanás, peraí, eu estou orando mais agora. Ei, Satanás, peraí, eu estou 5 dias de jejum, tá? Te liga, hein? Olha aí, Satanás, eu sou um dizimista fiel, hein? Te manca com a minha cara. Irmão, eu não tenho que dizer nada disso para ele. Então, quando ele vem acusar a minha consciência, eu não tenho que falar nada para ele. Não, a minha consciência está sendo purificada pela lavagem de água da palavra, a minha consciência é purificada pelo sangue. Não, Satanás, você não tem nada a ver, e eu não vou procurar nada em mim, porque se eu achar, eu estou perdido. Se você achar alguma coisa que você melhorou, alguma coisa em você mesmo, já era, ele te pegou, porque ele sabe que é o sangue. Quem está comigo aqui? Quem está me entendendo? Então tem muito crente achando, ou se achando, não é? Ou o outro lado, né? O outro lado que eu vejo também o crente, é mesmo, eu não consigo. Todo esse tempo, realmente, é verdade mesmo. E o cara entra no fundo do poço. E o cara entra em depressão, porque ele não consegue, ele acha que ele não consegue. Irmão, somente pelo sangue é assim. Então, escuta bem, como que o sangue opera contra Satanás? Você está perto de Deus. Quem está me entendendo? Você está na luz. Se você está na luz como ele na luz está, irmãos, Satanás não pode entrar na luz porque ele é o príncipe das trevas, já era. Você crê, você está sentado juntamente com ele nos lugares celestiais, você tem livre acesso pelo sangue, acabou. Você é um filho da luz, acabou. Ele não tem mais acesso em você. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está zangado com você. Deus,
Olha as conversas que eu tenho ouvido dos crentes. Rapaz, eu acho que isso aqui é o cão. Não, eu sei que eu pisei na bola. Então o cão, isso aqui é coisa do cão. Irmão, você não acredita no sangue. Você está procurando alguma coisa em você. Aí, isso é o castigo mesmo. Deus me entregou para o Satanás. Estou lascado. Irmão, entenda, isso não tem base. Quem está me entendendo? Olha, vou ler de novo para vocês. Eu vou ler de novo para vocês aqui. O Senhor passará para ferir quem? Coloca para mim aí, Êxodo 12, 23. O Senhor passará para ferir, para estabelecer o seu juízo contra quem? Com o mundo. Não é contra você. Você não pode ser condenado mais. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aqueles que foram crucificados com Ele. Não tem condenação para você. Vamos lá. De novo. O Senhor passará para ferir o mundo. Quando Ele vê o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, ou seja, na sua casa espiritual, que é o seu corpo, seu espírito, Ele passará o Senhor aquela porta. Eu quero que você grite isso comigo. E não permitirá. Não grita, diga, não permitirá. Mais alto agora, não permitirá ao destruidor que entre nas vossas casas para te ferir, em nome de Jesus. Então, irmão, não entra nessa, não acredita nessa mentira de Satanás. Você é selado com o sangue de Jesus, Ele te ama. Amém, queridos? Eu quero te convidar para a gente ficar em pé. Eu quero cantar essa música com você aqui. Quer ver? Presta bem atenção aqui. Essa palavra começou no meu coração no comecinho dessa semana, na segunda-feira. Eu estava vindo de carro, fica bem baixinho. Presta bem atenção. Aí eu estava vindo de carro. Aí eu vim ouvindo uma música. Essa música que vai tocar. Irmãos, e aí veio aquela revelação dentro do meu coração. Entende? Era assim, era como se fosse uma visão mesmo. Era como se eu, lá na minha juventude, com meus 20 e poucos anos, quando eu converti, eu estava andando feliz, eu me via, eu dirigindo o carro e eu estava me vendo. E eu estava feliz andando, e eu estava bebendo, e eu estava vivendo aquela vida que eu vivia, e eu estava me vendo ali. Só que Deus permitiu que eu visse, não só em cima, mas Ele permitiu que eu visse embaixo. Entende? Era como se fosse uma grande laje, o mundo onde eu estava pisando e vivendo e me divertindo. Era como se fosse uma grande laje de concreto, entende? Bem fina, muito fina. E eu estava lá andando em cima dela, mas Deus fez eu ver embaixo. E embaixo dela tinha um lago de fogo. Quem está me entendendo? Alguém está me entendendo? Ele me fez isso, Ele me deu essa visão. Eu via aquele lago de fogo ali, e eu andando naquela coisa tão fina, tão fina, tão fina. Irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas estão sendo sustentadas pela palavra do seu poder. Irmãos, quando eu vi aquilo, foi assim, foi fração de segundo, em eu saindo da chácara, em vindo para a igreja, no meio da TO, Deus me fez ver aquela visão, aonde que eu estava vivendo. Irmãos, eu comecei a chorar ali no carro, pensando, meu Deus, obrigado porque eu não caí, obrigado porque eu não morri, porque se eu tivesse morrido naquela época, eu teria caído naquele lago de fogo e enxofre, eu não estaria aqui hoje. Irmãos, eu fui chorando, até eu chegar na igreja, entrei nesse estacionamento chorando, fiquei dentro do carro chorando, agradecendo a Deus, porque eu não morri. Eu não morri. Então eu pude conhecer a Jesus, eu pude entender o poder do sangue. Meu Deus, eu pude entender que Deus vê o sangue em mim o tempo todo, que Ele não está zangado comigo, ainda que eu piso na bola, muitas vezes, mas Ele sempre vê o sangue.
Eu podia entender que eu tenho que purificar a minha consciência pelo sangue e não pelas minhas obras. Eu podia entender que Satanás não tem mais acesso a mim por causa do sangue. Não é porque eu sou crente ou porque eu sou mais bonzinho agora. É por causa do sangue, é tudo pelo sangue. Eu entendi isso. E eu disse, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou aqui. Eu não morri. Você não morreu. A gente ainda está aqui, irmãos. Sabe, esse chão fininho não se quebrou. E a gente não caiu no lago de fogo e enxofre. Porque depois que cai, não tem como voltar mais de lá. É para sempre, irmãos. É um fogo que nunca apaga. Um verme que nunca morre. É um lugar onde há ranger de dentes, de tanta dor. E não tem, é um lugar que a misericórdia não alcança mais. É o limite da misericórdia. É tão distante que a misericórdia não consegue mais alcançar. Mas nós não caímos nesse lugar. O julgamento não é para você. O juízo não é para você. O julgamento é para quem ainda não creu em Jesus. Não é o seu caso. Quem está me entendendo? Diga para esse crente aí, Deus não está zangado com você.